O Formiguinha. Eu chamo de Formiguinha carinhosamente, tá? Agora ficou bem. Porque eu me senti até. Eu vou sair. Não. É porque realmente Não, o pior é que ele fala assim mesmo. Eu sempre falo assim, Formiguinha. É assim mesmo. Bom, vamos. E eu sempre recomendo que todo músico, mesmo que seja profissional, ele faça as duas coisas. Sim. Só que é servir. O que é servir? É doação. Eu tô aqui pra me doar. E é isso. Mas, tipo assim, quando vem o baixo a bateria, Não. assim, mano, é profundo demais, velho. Então, em 2002, eu já com meus 15, 16 anos, aí sim eu comecei a levar mais a sério, comecei a servir na igreja, onde eu comecei a tocar com os meninos, com Hermes, foi a partir dessa fase. Né? Olá! Vamos para mais um episódio do nosso GS Cast e eu queria te convidar a já curtir, compartilhar e já comenta aqui, tô aqui, pra gente saber que você tá aí assistindo esse episódio. Possa ser que você não assista por agora, pelo ano que a gente está gravando, 2025, mas possa ser que você comente depois e a gente vai amar ter o seu comentário aqui no YouTube. Para o YouTube entender que é um artigo relevante, a gente precisa compartilhar, a gente precisa curtir. Então, antes de você assistir o episódio, já curte aí, tá bom? E estou aqui com meu amigo Petruccio, que eu nem me apresentei, eu sou a Gabi Souza, cantora católica, ministra de música, e ao meu lado está o meu amigo. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Petruccio Pinheiro, guitarrista católico, parceiro de missão da Gabi, e vamos para mais um episódio. Bora rodar a vinheta. Então, pessoal, hoje o episódio é muito especial. Estamos aqui com um cara que ele é meu amigo de infância, pai da Zoe, esposo da Camila, ele é empreendedor, é um dos fundadores da escola de música Action Católica e simplesmente ele é o baixista da Adriana Arides, né? Estamos aqui com o Thiago Formiga. Prazer, viu, meu amigo? Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Tá, mas vamos bater um papo. Vamos. Eu conheço o Formiga só de WhatsApp. A gente nunca nem tinha se visto ainda, né? É verdade. A gente só conhece de WhatsApp só. E do Instagram, que a gente te segue. Por favor. Eu conheço ele do Instagram também. Um pouquinho antes do Instagram, né? Não, faz tanto tempo que ele conhece o Formiga que ele tá tão emocionado que ele tá até nervoso aqui, ó. Daqui a pouco ele deslancha. Porque o Formiga realmente é um amigo de infância, né? Estudamos juntos na segunda série. Segunda série. Então, tem um pouquinho de história aí, né? Vamos tentar resumir um pouquinho nesse período, mas tem muita coisa boa. Ô, amigo, antes da gente continuar o papo com o Formiga, eu só quero anunciar os nossos apoiadores desse episódio, que é o restaurante do nosso amigo Henrique, é o nosso baterista, é o nosso apoiador, que é o Baratinho. Você vai lá, almoça, é de segunda a sábado, se não me engano é das 11 às 3 da tarde, e, gente, a comida é maravilhosa. Você vai sentir um ambiente familiar, lá é maravilhoso. Então vai lá visitar o nosso baterista e já aproveita e já almoça no restaurante dele. E o outro apoiador é a nossa loja, Use GS, é a nossa loja de camisetas e artigos católicos. Tudo que você compra na nossa loja ajuda na nossa missão. A gente sentiu essa necessidade porque a gente queria fazer muitos projetos, sabe, amigo? E não estava dando muito certo financeiramente. Então a gente abriu a loja para que a gente conseguisse fazer mais projetos. E graças a Deus tá dando tudo certo. Então, se você quiser uma camiseta católica bonita, entra lá, usegs.loja e você encontra o modelo que mais te agradar. Tá bom? Vamos lá falar? Bora. Vamos começar então. O Formiguinha. Eu chamo de Formiguinha carinhosamente, tá? Agora ficou bem. Porque eu me senti até. Eu vou sair. Não. É porque realmente Não, o pior é que ele fala assim mesmo. Eu sempre falo Formiguinha. Assim mesmo. Bom, vamos lá. Formiga. Conta pra gente, então, o seu começo. Como você começou a tocar? Você já vem de uma família de músicos? Conta pra gente isso aí. Ah, legal. Então, eu comecei, eu não lembro exatamente qual momento eu comecei. Teve um momento específico que meu pai tocava, né? Ah, sim. Meu pai tocava violão, ele chamava de violão clássico, né? Violão erudito. Então, desde pequeno eu lembro do meu pai
com um instrumento e tal. Hoje eu sei que eu devia ficar atrapalhando ele, né? Que agora que eu tenho filha pequena, eu pego o violão, ela vem, pega e puxa e bate e acabou a se prática, repetindo né? só se repetindo. Mas eu lembro desde muito pequeno, meu pai com o violão na mão e tudo mais. E teve uma época que meu pai começou a tocar na igreja mesmo, né? Rolou o convite e tal. E foi onde eu me aproximei mais de começar a tocar. Aí tinha o Fernando, nosso padrinho, na verdade, né? Que tocava com meu pai na época. E aí eu comecei a fazer aula com o Fernando, se eu não me engano, em 96. Onde eu comecei a aprender meio que pela primeira vez mesmo. Aprendi um monte de música, vários acordes. Mas não levei muito a sério nessa época, né? Depois comecei a fazer outras coisas. Comecei a fazer capoeira, dancei break, fiz outros negócios. Em 2002 eu voltei. Mas você tocou pagode? Não. Porque Nessa época não. Nessa época não. Um dos poucos que não começou no pagode. Nessa época Mas não. sabe que a gente começou o GSCast porque antes a gente tinha o papo de músico. Aham. E a gente abria no Instagram e ficava contando Eu as lembro, eu histórias. cheguei a acompanhar alguns episódios. E aí, toda vez que eu ia entrevistar um pinheiro, era pagode. Eu falei, gente... Nessa época não. E aí em 2002 eu voltei, né? Dá até pra falar depois mais detalhes sobre isso, tem uma questão interessante. E aí em 2002 pra frente eu levei mais a sério. Nessa época eu era muito novo, né? Até incentivo o pessoal que tem criança pequena, né? Incentiva a criança, mas entende que o tempo da criança, hoje eu como professor Sim. também outra dinâmica, né? Sim. Às vezes uma criança de 10, 9, sei lá qual a idade, ela vai começar, mas ela não vai levar a sério com um adulto, ela não sabe exatamente o que ela Sim. quer. Então, em 2002, eu já com meus 15, 16 anos, aí sim eu comecei a levar mais a sério, comecei a servir na igreja, onde eu comecei a tocar com os meninos, com o Hermes, foi a partir dessa fase, né? Ô, Formiga, mas sabe que a gente, quando é músico e a gente tem um filho, a gente quer muito, né? Aí eu lembro que eu queria muito fazer piano. Só que eu tava com 2 filhos pequenos, mas eu tentei e entrei na aula. E aí eu acho que conversando tanto com o professor sobre isso, ele me deu um livro. A imposição da música na vida das crianças. Aí eu falei, cada criança tem seu tempo, deixa fluir. Só um parênteses sobre esse assunto, eu tenho uma escola de música online, depois a gente pode até falar disso, né? Chama ECM, Escola de Música Católica. E é online, né? Então muitos pais procuram a gente, perguntam se tem curso para criança. No caso, a gente não tem. O nosso curso ele é focado principalmente para adultos. Criança pode fazer aula? Pode. Mas não é focado para criança. Adolescente e adulto ali na fase, né? É que geralmente para criança, o ideal... Tem criança que consegue aprender com método de adulto? Tem. A gente tem esses asiáticos aí que aparecem os vídeos, criança com 8 anos toca igual. Mas o ideal seria que a criança aprendesse de uma forma um pouco mais lúdica, mais de brincadeira. Até porque a criança é assim, ó. Tá legal, eu quero fazer aula. Ficou chato, parei. Sim. Então a criança ela vai continuar estudando enquanto ela estiver achando que tá legal. Então a aula acaba sendo um método diferente, né, para criança, né? Então o método, mas acontece muito. Não, porque meu filho ele quer tocar muito violão, não sei o que lá, e a gente já com a experiência fala, só te perguntar uma coisa para ser sincero comigo. Realmente seu filho quer aprender ou você que gostaria que ele aprendesse? Porque se seu filho realmente, ele que buscou... Tem um exemplo do seu filho, né? Sim. Super novo, já tá tocando certinho, super bem, mas ele gostava. Sim. Quando o pai tenta... eu amo piano, eu queria muito que meu filho fizesse piano. Provavelmente não vai dar muito certo. Mas sabe onde eu fazia aula de música? Eu fazia na prefeitura, né? E aí, por um tempo, eu já tinha feito todos os estágios que eu poderia, o professor me colocou para auxiliar ele na aula infantil, e depois eu fiquei por 2 anos dando aula para criança de voz, né? E é bem isso mesmo que você tá falando, tipo assim, você tem que deixar eles bem entretidos, trabalhar com brincadeiras, porque eles cansam muito rápido. É diferente, né? Eles cansam muito rápido. E a gente tem um foco, né? Tipo assim, a gente quer aquilo. Eles não. Então, tipo assim... o último Se quiser parêntese parar, disso, né? O interessante para tanto música quanto esporte para criança, na minha opinião, talvez até como um especialista da área, né? Sim. É que para criança a gente tem vários outros ganhos sem ser o ganho óbvio. Sim. Depois a gente pode até falar sobre isso. Sim. Eu, na minha infância, eu tive a experiência de fazer vários esportes. Eu falei, né, que eu parei de dedicar um pouco à música, eu comecei a fazer capoeira, Sim. comecei a dançar break. Talvez esses fatores foram os fatores que me fizeram me tornar um músico profissional. Sim. Porque às vezes, a criança vai fazer aula de instrumento, mas ele não tá dança, não tá se dedicando tanto, mas ele tá aprendendo disciplina. Sim. Ele tá aprendendo que o esforço dele recompensa. Cara, quer dizer que se eu treino mais, eu melhoro mais? Sim. E às vezes, mesmo que depois ele vai ser qualquer outra coisa da vida, você é engenheiro, médico, pintor, qualquer coisa, esses valores de disciplina, de que você precisa se dedicar,
ele leva para outras coisas. Sim. Então, qualquer atividade que uma criança faça na infância sobre essas coisas, por mais... e coloquei meu filho para fazer aula de dança, ele não se dedicou tanto, não evoluiu tanto. Talvez ele não evoluiu tanto na dança, mas pode ter certeza que vários outros valores ele aprendeu. Verdade. Isso pode, com certeza, vai ajudar ele na vida adulta depois a andar mais em outras áreas da vida. Então, né? inclusive, foi interessante o que você falou aí sobre a disciplina. Eu queria que você falasse um pouco, porque, de verdade, eu conheço poucas pessoas tão disciplinadas quanto o Formiga. Ele é muito disciplinado. Eu queria que você falasse um pouco sobre disciplina, porque você pode falar com... Deixa ele terminar da infância, que eu tô curiosa. Pode terminar. Não, mas da infância terminou. Da infância foi meio que isso aí, né? Que eu falei em 2002, mais ou menos, eu comecei peguei de novo a levar sério. E a partir daí segui estudando, comecei a fazer aula, começando a tocar com os meninos, e a partir daí teve toda uma... Então, desde a infância, história. você já tinha essa disciplina, você já sempre teve? Ou você Não. adquiriu com o tempo? Pegando o gancho da disciplina, interessante. Disciplina não é um negócio que você... Claro, pode ser que tenha pessoas que nasçam... Existe, até psicologicamente, não vou entrar muito nesse assunto, né? Perfis comportamentais que favorecem você ser mais disciplinado. Né? Existem tipos de comportamento que a pessoa tem que favorecem, tem tipos de temperamento e tudo mais que faz com que a pessoa, naturalmente, ela seja mais aérea, normal. Mas disciplina é algo que você desenvolve, é treino. É treino. Então, você ganha o hábito de ser mais disciplinado, você ganha o hábito de não ser mais disciplinado. Então, eu ganhei um pouco mais de disciplina na época principalmente na época que eu dançava break. Porque era um negócio que era assim, hoje se tem aula de danças urbanas e tal. Sim. Na época que eu comecei lá nos anos 90, finalzinho dos anos 90, não existia nada disso. Então você chegava lá para treinar com os caras, eu queria aprender. Não, o cara dava uma touca de giro e falava, vai ali no canto e equilibra com a cabeça. Não tinha um jeitinho, um carinho, Sim. um vem. Então era muito essa questão de se você quer, você vai tem correr. que ir lá e correr atrás e fazer. Então tudo foi assim. Depois, com a dança, se eu não tivesse... Porque chegou eu fazia capoeira e dançava break. Teve uma época que eu optei pelo break em vez da capoeira. E o que é legal? A capoeira me ajudou muito a ser melhor no break. Porque eu já tinha um monte de coisa de movimentos, força, resistência, me ajudou no break. E teve uma época que eu meio que tive que escolher, ou eu fiz a opção de escolher entre a dança e a música. E aí tava todo envolvido, fez muito mais sentido pra mim. Aí tem outras histórias, que eu me machuquei uma época, isso me decepcionou um pouco dessa questão da dança e tal. Mas eu optei pela música. E quando eu escolhi, isso aqui não era profissional ainda não. Começando lá, aprendendo umas coisinhas e tal. Quando eu optei pela música, eu já tinha toda essa bagagem da capoeira e da dança de rua. Então eu já tinha uma mentalidade bem diferente de como é que funciona, de que se eu tentar, as coisas que eu falei, se eu tentar eu consigo, que não tem mágica, é uma questão muito de você estudar, né? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, né? Então foi uma questão construída. Sim. E o principal de tudo, eu acho que faz a gente conseguir ter disciplina, é a gente sempre mirar no que a gente quer. Porque o que eu falo de música mesmo, né? Estudar qualquer coisa é chato. Mas tocar bem é legal. Sim. Mas estudar é chato. Mas eu quero tocar bem. Mas estudar é chato, mas eu quero tocar bem. Se você fica olhando pro estudar é chato, você vai sempre ficar... Se você mira mais, não, mas Você vai tocar é sempre adiar legal. aquilo, né? Se você mira no tocar bem, é mais fácil. Você torna essa parte que é chata mais legal. Porque você fica, nossa, se eu fizer isso, se eu fizer mais aula, se eu praticar um pouco mais de instrumento, sei que lá, eu sei que isso vai me levar a tocar melhor. Você acaba tirando o foco do que é chato. Exato. E chegando naquilo que você falou. Não, tocar bem, que é o principal. Exato. Porque no final, igual você falou, você é um dos caras mais disciplinados que eu conheci. Eu não sou tão disciplinado assim, não. Só que mesmo você procrastinando muito, mesmo você deixando muita coisa para depois, se você persiste, tem uma frase que a gente fala que é assim, a gente superestima a nossa capacidade de realização no curto prazo e a gente subestima no longo prazo. Em uma semana, Formiga, se eu começar a estudar muito, eu vou tocar pra caramba? Provavelmente não. Provavelmente não. Em 1 ano, 2 anos, se eu estudar pra caramba, eu vou tocar muito? Provavelmente sim, por mais ruim que você seja.
Porque a gente tem essa questão do curto e esquece do longo prazo. Então, eu sou um fruto do longo prazo. De continuar, tem época que eu fico desanimado, tem época que eu não pego um instrumento direito, tem época que dá aquele, não sei o que lá, daqui a pouco você volta de novo. E se você persiste por tempo suficiente, quase que não tem como você não dar certo em alguma coisa. A maioria das pessoas, isso pra tudo. Pra música, pro ministério, pra carreira. As pessoas geralmente desistem antes da hora. Elas desistem. Tem até uma metáfora, né? A gente pensa que... Qual que é o contrário de sucesso? A gente pensa, é o fracasso, né? Na verdade, essa metáfora tá errada. O contrário de sucesso é desistir. É verdade. Então, qualquer pessoa bem-sucedida em qualquer coisa da vida que faça, se você for perguntar pra ela, fala, nossa, cara, tive isso, aí foi difícil. Porque a metáfora certa é, você tá aqui, o sucesso tá aqui. Antes do sucesso vem o fracasso. Vai dar errado um monte de coisa. A gente é péssimo pra prever o futuro, principalmente quando a gente não tem base. Sim. Então, eu não, por exemplo, vocês estão começando um projeto maravilhoso aqui de um podcast, vocês estão no começo. É quase que impossível vocês tentar prever todas as coisas que podem dar errado, a não ser que vocês conversem com alguém super experiente que já trilhou isso. Aí ele vai falar pra vocês, deu errado aqui, nossa, aqui eu quis desistir aqui, não sei o que. Aí, como é que você tá aqui? Eu não parei. Então mudando um pouco o assunto, mas voltando que você falou de disciplina. Gente, você deveria ser 3 episódios. Eu tô amando. Não, mas assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi o primeiro instrumento que você pegou? Porque dificilmente a pessoa pega baixo de primeira instância. Com certeza. Eu comecei no violão, lá em 96. Violão, até porque uma coisa interessante também sobre instrumento é que é muito referência. Dificilmente alguém vai ter o sonho de tocar um instrumento que ela nunca viu na vida. Verdade. Então as pessoas, todo mundo acaba começando a tocar com o instrumento que ela tem mais próximo. Então, nessa época que meu pai tocava no grupo de oração com o Fernando, os dois tocavam violão. Então, o que eu via? Violão. O que eu quero tocar? Violão. Sim. Até porque eu acho que era praticamente só tinha violão na missa nessa época, assim, né? Exato. Então, eu comecei pelo violão. Quando eu voltei nessa época em 2002, né? Que eu quis voltar, na verdade foi todo um ensaio. Comecei em 2001, volta, não volta, tal. Eu já queria guitarra. Mas eu voltei pelo violão até dar o tempo de eu comprar guitarra. Comprei guitarra, montei, comecei a aprender. Tudo foi mais ou menos onde a gente voltou a ter contato novamente. Isso você tinha quantos anos? 16, 15. Tem A que fazer a juventude conta. da guitarra, né? Tem que fazer a conta disso. Mas as mesmo. idades... porque eu lembro também que a gente participava de um tempo, assim, quando chegava nesses 17, os meninos, tudo que tocavam, queria tocar guitarra, assim, 16, 17. Foi uma época que começou a ficar forte também a guitarra, né? Não era muito comum. Minha explicação disso é porque a guitarra é um instrumento muito de solo, muito à frente, né? Ah, sim. Novamente, igual eu falei, a gente tende a querer tocar aquilo que a gente vê. Então, nas músicas, principalmente se você pega lá anos 80, anos 90, as bandas de rock, pop, secular mesmo como um todo, guitarra sempre foi um instrumento que chamou muita atenção, chama muita atenção, né? Então, muita gente via aquilo e comigo, com certeza, não foi diferente. Eu via a guitarra e falava, nossa, guitarra é da hora, quero tocar guitarra. Sempre gostei de baixo também, gente, sendo um assunto que provavelmente vai ser como eu cheguei no baixo, Sim. né? Então, eu já tinha guitarra, pedaleira, eu comecei a tocar baixo em 2003. E eu ia comprar um cubo de baixo. Já tava tudo certinho pra eu comprar um cubo de baixo, né? Aí na época a gente já tava mais próximo, o Petrucco, o Marcelo. Que na época do Restauração, né? Isso, só que eu ainda não era do Restauração. Onde o Marcelo foi lá em casa, sentou, o jeitão dele falou, cara, você gosta de baixo também, né? Tá, a gente tá precisando de um baixista no ministério. Aquela conversa dele, né? Aquela conversa que ele enrola pra caramba pra falar. né? Ele vai coçando. Desse jeito. E nessa época era muito na moda a questão do... Os meninos todos tocavam um monte de instrumento. Atualmente, eu não sou muito a favor disso, depois a gente pode falar disso, né? Eu prefiro um pouco mais de foco, mas não é regra. Sim. Né? Eu conheço poucas pessoas que tocam muito bem um instrumento e eu conheço muitos que tocam mal vários. Sim. É verdade. Então, claro que eu tô generalizando aqui, não tô citando ninguém, né? E na época eu não tinha essa... Sim. Enfim, o Marcelo foi e me chamou, pensei, vai ser uma oportunidade pra eu tocar baixo, né, tal. Aí ele falou, só que é o seguinte, até devo ter expressado alguma coisa pra ele, vai ser legal, porque eu já aprendo baixo também. Só que ele falou, só que a gente precisa de um baixista mesmo. Se você topar, vai ser para você começar a estudar baixo e você se dedicar nisso, tal. Ele saiu de casa, fiquei pensando.
Aí fui na missa nesse mesmo dia. Teve a missa por acaso, fui na missa, cheguei lá. Se eu não me engano, quem tocou baixo foi o Everson. Aí eu preciso. Com Aí baixo- ele, não com é tom- isso que eu quero, não. Não, com Então tom. ele falou assim: a igreja tem necessidade. Tá precisando Não. mesmo, eu vou ajudar. Tocou com baixo invertido, um tonante vermelho porque que não tinha baixo canhoto na época. Aí sabe o que me fez decidir tocar baixo? Nesse episódio, eu falei, cara, não tem ninguém pra tocar baixo. Se eu tocar baixo, eu vou tocar em todas as minhas. Não vou precisar revezar com ninguém. O pensamento da época, né? Que Aham. quando você tá começando, quando você tá começando, você quer tocar em tudo. Aí o pessoal Sim. começa a ficar mais velho, começa a dar um trabalho, só falta ter que buscar na casa pela orelha e falar, vamos tocar. É bem assim mesmo. E aí decidi, conversei. Aí minha mãe eu tinha conversado com a minha mãe, ela ia me dar um cubo de guitarra de presente de aniversário. Tava mais ou menos na época, eu conversei com a minha mãe. Falei, mãe, em vez de me dar o cubo, compra um baixo pra mim. Tá, eu expliquei pra ela, falei, você tem certeza, baixo? Mas você toca guitarra, aquela coisa e tal. Mas você quer mesmo? Tá bom. Eu fui, comprei um baixo. E você já tinha guitarra, né? Já nessa tinha época? guitarra. Tinha pedaleira também, você ficou um bom eu tempo. fiquei um cara. tempo com ela. Umas 30-30, lembra? Aham, da hora. E aí, passei um mês tocando baixo, falei, não quero mais nada. Melhor instrumento que tem, me apaixonei pelo baixo assim, não larguei mais. Segui ainda, até hoje, né? Toco um pouco de guitarra, toco violão, tudo. Mantive, desenvolvi um pouco mais esses instrumentos, mas a partir daí foquei no baixo. Até pela e não- necessidade da escola também, né? até da igreja católica como um todo, né? Porque você toca nas missas Isso. domingo violão, né? Violão. Na igreja, assim, na missa, esse contexto mais de paroquial, assim, eu acabo tocando mais violão no dia a dia mesmo, né? Mas a história de como eu entrei pro baixo foi isso, foi uma proposta para entrar pro ministério. O que me motivou de fato foi querer tocar em todas as missas, todos os grupos de orações. E quando comecei a estudar o instrumento mesmo, me apaixonei e falei, isso aqui é o melhor instrumento Mas é que muito tem. legal quando você pega um baixista apaixonado pelo que faz. Cara, é um som todo... Eu sou apaixonada, assim. É baixo, bateria, não que eu não goste. É que, na verdade, eu surto com a minha banda. Eu, sinceramente. A gente entrou numa conexão, assim, muito grande. A gente reza com os instrumentos, assim. É surreal, não dá para explicar. Né? E é claro que o meu ministério é um ministério de propósitos, então eu não tenho uma banda fixa, mas com os meninos é que a gente serve mais. Os shows que eu faço é com os meninos, onde eu tenho mais segurança. E é surreal quando você tá com um baixista que ele gosta, porque você viaja junto com ele, assim. Eu, antes de tocar com os meninos, eu tinha uma outra atmosfera do baixo. Ele era o básico. Uhum. Né? Então, quando de fato eu conheci um baixista que era baixista, eu fiquei, meu Deus, eu amo baixo, porque é surreal, assim, é inexplicável. Não, e é engraçado que assim, geralmente pra quem é mais leigo, não acha que não percebe o baixo na música. Na verdade, é muito perceptível. Eu tava vendo até um vídeo esses dias, não é nem vídeo muito recente, eu acho não. Do Bruno Marrone, um show do Bruno Marrone, não sei se você já viu. Eu já vi. O Bruno no show, ele fala, para de tocar, o baixista, né? Fala pro baixista, para de tocar. Aí ele fala pro pessoal, aí toca a música lá, uma parte, né? E aí ele fala, agora toca. Quando vem o baixo, cara, é impressionante. Então assim, por mais que a pessoa não é músico, mas se o baixo parar, ela vai falar, nossa, alguma coisa tá estranha. E aí o que acontece, só pra concluir esse assunto, muita gente fala, eu não consigo ouvir o baixo. Não, você ouve, é que você não... Aí quando você ensina a pessoa a ouvir, porque o baixo ele fica na frequência grave, né? Sim. As pessoas, elas tendem a, numa música assim, ela reparar as frequências altas. Sim. Então qualquer um ouve o violão com uma certa facilidade, ouve a bateria, ouve a voz, ouve o teclado, o baixo ele fica no grave. Sim. Né? Você pega uma bateria pra tocar tum, pá, tum, pá, pra mão de tum, pá, na caixa, né? O baixo ele tá no tum. Então, é natural a pessoa, se ela não ouvir, mas quando você fala, ouve o baixo junto com o bumbo, aí várias, sei lá, dezenas de pessoas já falam pra mim, cara, depois que você me ensinou a ouvir o baixo, eu não consigo ouvir uma música sem reparar no baixo. Toda música que eu escuto prestando atenção no baixo. É verdade. A gente fica... Quando a gente tá zoando assim, aí fica... Qual é o coração da banda, né? Se você for pensar bem, assim, mano, tipo assim... Todos os instrumentos têm a sua importância essencial. Mas, tipo assim, quando vem o baixo e a bateria, assim, mano, é profundo demais, velho. Você tá numa oração, assim, o baixista... Nossa, reza ali. Sim. Não porque eu não ame a sua guitarra, amigo, mas... Não, mas é porque... Inclusive, a gente falou aqui
É que todos fazem no meu episódio aqui, né? E a gente tava falando que se o batera não vem na pegada, é ruim de você executar o que você quer fazer, o que você pode fazer ali. Sim. Mas aí, se não vem baixo e batera sincronizadinho ali, cara, dá uma quebrada legal na banda, né? Sim. E, na verdade, vamos continuar assim, nesse contexto, mas você começou a tocar na igreja baixo. Quando você começou a tocar na igreja, qual foi a sua referência musical ali? Então, uma banda que é legal, tem coisas que não são tão lógicas. Isso é interessante, né? Sim. Nossa, mas qual a lógica disso? Tem coisa que não precisa ter uma lógica. Uma banda que me influenciou muito voltar a tocar guitarra foi o Queen. Meu pai tinha uma época que tinha uma promoção da Farmais, que tipo, você comprava com não sei quanto de remédio e ganhava um DVD. E meu pai, enfim, não sei qual era o contexto, meu pai gastava um valor X por mês de remédio, quase todo mês ele acabava pegando um DVD diferente de show de banda. Vários estilos? Vários estilos, né? Eu lembro dessa. Aí numa dessa ele pegou um DVD do Queen, que era um show no estádio não sei nem o nome, Wet Zemblin, lá, que era do mesmo ano que eu nasci. Um show tal. E aí eu vi várias vezes esse show, tal, falei, nossa, vontade, né? Aquilo ali foi uma vontade de voltar a tocar, meio que de tocar guitarra, né? E aquele DVD foi um dos DVDs que mais me influenciaram, porque o que acontece? Como é que nasce o desejo na gente? Não é assim. Tem vontade de tocar guitarra, você sai daqui agora, entra numa escola e se matricula. Aquilo fica meio que Você vê um negócio, outro dia você vê um comercial e fala, cara, mas é legal mesmo, né? E vai indo, até que em algum momento acontece alguma situação que possibilita que você dê aquele passo, né? E às vezes não. Tem pessoas que infelizmente têm vontade de fazer muitas coisas e às vezes não aparece aquela oportunidade ou aparece a oportunidade e a pessoa deixa passar. A gente pode depois falar sobre esse detalhe, né? E foi esse do Queen. E aí depois, quando a gente começou a tocar na igreja mesmo, eu peguei as referências todas que... Uma coisa muito importante, você falou de referências, né? Antes de eu já falar das minhas. Sim. É a gente ter referências. Porque a gente... Referência é tipo como fosse assim... Eu quero... Sei lá. Eu quero atravessar uma montanha e do outro lado tem uma praia. Só que essa montanha supostamente é uma mata fechada. Como é que eu vou fazer para atravessar do outro lado? Se eu não tiver referência, eu vou ir com facão, eu vou me perder no meio, Sim. tal. Se você tem referência, chega para alguém que já fez isso. Eu queria ir pra lá, é o seguinte, tem uma trilha, ó, você anda aqui, pro canto aqui, ó, lá no canto vai ter uma trilha no pé da pedra, você anda, tal, vai chegar lá no meio, vai ter uma bifurcação, mas você não vai pra esquerda, não. Você vai pra esquerda, você vai pro outro, vai pela direita, tal. Encurta muito o caminho. Sim. Você vê com alguém, você sabe como se faz. E referência serve para tudo, né? Então, inclusive, um problema que a gente tem dentro da igreja, de forma geral, dos músicos, é falta de referência. Falta de referência. Porque eu vou citar algumas referências aqui agora, coisas nossas, Sim. que a maioria das pessoas que tocam nas comunidades, que tocam no dia a dia das paróquias, na missa, não tem referência nenhuma de música, de nada. O cara vem, toca, pega a cifra, que música que é? Quando a entrada, ele abre a cifra ali, toca. Mas quem é sua referência no violão? Qual o timbre que você mais gosta? Que tipo de levada? Que estilo? Nada, eu venho aí e toco do meu jeitão mesmo, já era. Sim. Por isso que as coisas meio que são como são, né? Sim. Aí só pegando algumas das referências, né? Eram essas referências nossas, né? Canção Nova pra caramba, Dunga, aquele disco do Ricardo Sá, Laércio Oliveira. A gente ouvia muito rock nessa época aí, né? Ouvia Eterna, Sim. Era um negócio que a gente gostava muito de ouvir, mas não tinha competência pra tocar aquele troço, né? Até hoje não tem. Até hoje. Mas era heavy metal e tal, né? Então tinha várias outras coisas. Acho que Anjo de Resgate, tudo que... Banda Dominus, né? Dominus. Pra mim, no caso de Era baixo... poucos que conseguia fazer banda Dominus. De baixo, as maiores referências que eu tinha nessa época era o Serginho, da banda Dominus, né? Inclusive, teve um show da banda Dominus que foi um show assim que eu decidi realmente estudar mais, que eu precisava estudar mais. E outro é o Rinaldo, que era uma grande referência também nessa questão, né? De tocar, conduzir bem, fazer umas notinhas no agudo. Porque assim,
tudo é referência, né? Depois, estudando mais, conhecendo mais coisas, eu comecei a gente chegar à conclusão que não, tem muito músico bom no mundo, nossa. Mas quando você não tem, então eu ouvia muita... Antes disso, eu ouvia muita música que o baixo era muito simples. Sim. Não eram músicas... Tem até uma explicação disso, né? Na música comercial, de forma geral, é importante que a música seja mais objetiva. Não é nem que ela seja simples, que ela seja objetiva. Ela tem que cumprir um papel ali, ela é objetiva. Né? Tem que ser daquele jeito, né? E quando você pegava pra ver, tipo, essas coisas, principalmente as coisas da Canção Nova, os baixos super bem trabalhados, com frase, com... Pai Me Ama, né? O CD Pai Me Ama, do Ricardo Sá, né? O próprio um CD que tem bastante baixo trabalhado também é o do Dunga Humilde. Humilde. O Dunga ao vivo lá, 10 anos, né? Uhum. E era um negócio que, tipo, nossa, tem muita coisa, muita ideia e tal. E tinha Banda Domus, que era mais solo. Na época eles faziam muito axé, que era um som que nem... Eu não gostava tanto da proposta na época, mas tinha um Serginho. E aí tinha uma música que... A música Cristo Tem Poder, tinha um solo de baixo, né? Sim. Aí eu fui num show da Domus ao vivo, que eu tava na expectativa de ver aquele solo, que o solo, sei lá... No solo do disco de verdade tem 20 segundos, 30 segundos, sei lá, no máximo. Que já é bastante. Sim. Pra um solo de baixo numa música, né? Chegou nesse show da Dominus lá, o Léo, um Serginho no baixo. O Léo desceu do palco, o Serginho foi lá na frente, mano. Ele ficou assim, uns 3, 4 minutos solando. Cara, aquilo eu desacreditei, assim, vendo aquele... Um cara tem tanta ideia, de onde... Nesse show, eu voltei, tipo assim, referência. Foi me apresentado um novo mundo que eu não sabia que existia, que era possível. No qual eu falei, nossa, eu quero tocar desse jeito. Eu quero aprender mais coisas. Então eu vi que, tipo... E nessa época desse show, eu já me achava que eu tava tocando bem. Eu tava começando, o pessoal me elogiava, falava que eu era talentoso, que eu aprendia super fácil. Eu meio que já tava... Você estudava com professor nessa época ou não? Não. Eu comecei a estudar com o professor. Eu tinha feito aula de guitarra com o Fernando bastante tempo. Eu já sabia o arroz com feijão, aliás, escalas, algumas coisinhas básicas. Mas foi depois dessa fase que, inclusive, que eu comecei a fazer aula de baixo, que depois segui fazendo, né? Uhum. Mas foi desse show aí que eu decidi, tipo, nossa, tem muito mais para aprender e quero aprender, eu quero tocar desse jeito. E aí eu tomei a decisão de começar a estudar mais. E aí foi um longo processo. Ah, Formiga, você toca... E aí, em quanto tempo você tava tocando igual o Serginho tá tocando lá? Provavelmente hoje eu ainda não toque. Mas foi o caminho de você querer estudar, de você querer se desenvolver, onde eu fui achando o meu caminho. Talvez talvez não. Muito provavelmente o que Deus tenha pra mim, o que Deus sonhou pra mim como músico, não é a mesma coisa que aquele ali. Sim. Mas aquilo foi uma... Usando um vocabulário até mais cristão, vamos dizer assim, aquilo foi um chamado de Deus, um toque de Deus para me direcionar para um outro caminho. Que talvez se não tivesse aquilo... São várias coisas que, tipo assim, se não tivesse aquilo, provavelmente eu talvez não estaria aqui conversando com vocês, não teria trilhado todo o caminho que eu trilhei. Sim. Com excelência, né, meu filho? Porque tu toca muito, Jesus. Então, e aí, hoje você é um baixista profissional, como você falou, mas acredito que não foi nada fácil chegar onde você está hoje. Uhum. Você poderia falar, assim, alguma dificuldade ou várias dificuldades que você teve para chegar a ser um baixista profissional? Isso falando baixista profissional, até mesmo porque você tocou um tempo na noite, né? Sim. E você já era profissional nessa época. Bastante tempo. Né? E até mesmo de chegar, antes de você chegar onde você está hoje tocando com a Adriana Aritz, né? Mas, assim, qual foi as dificuldades ali para você chegar a ser profissional? Interessante, ó. Eu comecei a tocar valendo, me dedicar, né? Em 2002. Isso é uma coisa interessante, tá? Só falar desse se dedicar, porque tomara que vários músicos vejam esse podcast aqui, né? E tem uma coisa que... Tem gente que vive 1 ano. E tem gente que vive 1 ano 10 vezes. Ela vive 10 vezes o mesmo ano. A vida passa e ela não faz coisas diferentes. Então, uma frase do Einstein que é muito clássica, muita gente deve conhecer, né? Mas que é loucura, insanidade você continuar fazendo a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Se você está esperando um resultado diferente, você precisa fazer coisas diferentes. Ah, eu não tenho oportunidade na minha paróquia. Ah, as pessoas não valorizam música, a música católica não é valorizada, tal. Isso tudo é verdade ou pode ser verdade.
Mas o que você tá fazendo diferente também? Que a pessoa, às vezes, ela faz a mesma coisa do mesmo jeito, do mesmo jeitinho, e ela quer um... Resultado diferente. Exato. Então, então, em 2002, eu tomei a decisão de voltar a aprender e tudo mais. Em 2007, eu já estava tocando muito bem, né? Em 2007 foi o ano que eu tomei a decisão de que eu queria trabalhar com música. Até então, somente música católica. Tem toda uma história. Eu trabalhei tive um único emprego na vida em empresa, assim, né? Trabalhei um tempo, fui mandado embora em 2007 e tomei a decisão de começar. Falei, vou começar, vai dar certo, vou fazer isso. Tinha um plano na minha cabeça, né? 100% do meu plano deu errado. Não é? É 100% do meu plano deu errado. Em 2007. Curiosamente, foi o ano que eu comecei a namorar com a minha esposa, né? Cara, comecei a namorar com ela. Tem uma coisa que eu gosto também de falar, que tem hora que a ignorância parece que protege a gente. Hoje eu tenho uma noção muito maior, assim, de realidade, de relacionamento, o mínimo que eu espero. Se eu fosse ter que namorar com alguém hoje, se eu fosse começar um relacionamento, eu precisaria, no mínimo, ter um dinheiro pra levar a pessoa pra tomar um sorvete, sabe? Coisas do tipo. Cara, eu comecei a namorar com a minha esposa quebrada, assim, nível master. Cheio de sonho. Nessa época, eu acho que eu já tava com 20 ou 21. Então, já tava numa fase que eu tinha que estar tomando um rumo na vida, vamos dizer assim, e eu não tava com nada de concreto na mão. A única coisa que eu tinha era algumas aulas particulares que eu dava. E que era pouco, porque eu cobrava barato, e eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje de divulgação. Hoje, até pela escola, eu estudei um monte de coisa, marketing, vendas, como divulgar, tem um monte de coisas que se eu soubesse o que eu sei hoje, eu bombaria de dar aula. De conseguir alunos pra caramba e com certeza conseguiria um valor razoável, no mínimo que eu ganharia trabalhando numa outra empresa ou alguma coisa do tipo, né? E aí, nesse ano de 2007, eu decidi. O que eu fiz? Na época já tinha o Orkut. Mandei mensagem pra todo mundo que eu tive acesso da música católica nessa época. Todos os músicos da Canção Nova. Todo mundo você pode imaginar. Descobri o e-mail dos caras, MSN, pelo Orkut, mandava e-mail, mandava coisa, tal. Muitos nem respondiam. Hoje faz parte, né? Hoje entendo. Talvez hoje eu esteja muitas vezes nessa posição. E muitos respondiam que a gente vai ver, talvez vamos ver o que dá. Fala com não sei quem, fala com um, fala com outro. Então aí já foi uma grande dificuldade. Porque eu não tive espaço realmente nessa época. Em 2007, eu não tive espaço na música católica. Nessa veio um professor meu que me deu uma outra oportunidade, porque o que acontece? Quando a gente vai para trabalhar com música, dicas, né, para o músico, alguém que quer trabalhar com músico, você tem que ter várias fontes de renda. O que a pessoa pensa? Eu queria entrar numa banda ou num lugar e, nossa, trabalhar ali. Esquece isso aí. Se você fizer isso, mais cedo ou mais tarde você vai passar dificuldade financeira, alguma coisa. Porque projetos vêm e vão, as coisas mudam, as coisas acontecem. Eu toco num programa de TV, cara, programas acabam, entram novos programas, o mundo tá sempre em movimento. Sim. Então, se você só tem sempre uma coisa, sempre vai dar problema. Então, eu queria tocar. A oportunidade que me apareceu foi para dar aula. Um amigo meu me indicou para dar uma aula. Tem aqui em Suzano ainda, que é o Fama, só que eu comecei a dar aula no Fama de Mogi. Aí lá foi a oportunidade, só que aí, pra você ter uma ideia, eu decidi mais ou menos em março de 2007 que eu ia trabalhar com música. Em fevereiro ou março de 2008 apareceu a oportunidade para eu dar aula no Fama. Então eu passei um ano batendo cabeça até eu conseguir realmente... Não é que eu não fazia dinheiro, que eu não ganhava dinheiro, eu dava as minhas aulas. Mas era sempre aquela dificuldade, quem dá aula sabe. O mês que você mais tá contando que, nossa, vem um aluno e fala, então, vou ter que parar. Caramba, mas justo agora... Você não tem controle sobre isso, né? Não tem como você colocar. Era assim mesmo, né? Na época também nem tinha noção. Tem ferramentas mais sofisticadas para aula, por exemplo, você fazer contrato trimestral, semestral, coisas do tipo que... Na época seria muito difícil, mas seria possível fazer um acordo de boca de tipo, é assim, se você tiver que parar, você tem que pelo menos pagar uma espécie de alguma multa assim, para tentar manter o aluno pelo menos por mais tempo, né? Sim. Então e a partir daí seguiu várias, né? E aí, em 2008, eu comecei a dar aula numa escola que foi muito bom, porque eu comecei a ter contato com vários músicos profissionais já que também davam aula. Sim. Então... comecei a entender muito mais como é que funcionava a realidade, as possibilidades. Tinha músico que tocava em barzinho.
Aí eu perguntava várias coisas, ele falava como que era a realidade, tinha música que tocava em banda de baile, eventos corporativos, coisa do tipo. Comecei a entender como é que era. Tinha música que tocava em banda de sertanejo, que foi onde eu entrei pro caminho de tocar sertanejo, né? Chegou a produzir, né, nessa época do sertanejo, Cheguei né? um pouquinho depois, né? Um pouquinho depois, nessa época eu nem tava tocando efetivamente aí. E aí começou os convites pra tocar numa coisa, em outra. Aí bem vagarosamente começou também a acontecer as coisas, mais ou menos. Em 2010 eu tava já tocando bastante profissionalmente, de um jeito que eu conseguiria me manter só com o valor de shows, por exemplo. Mas mesmo assim eu dava aula ainda também, tinha meio que as duas fontes de renda, né? Então, bem por cima, assim, sem aprofundar nos detalhes, foi mais ou menos essa jornada até eu conseguir me estabilizar como um músico, né? Mas como que você teve acesso, você entrou... A Finutom, ela é uma produtora, é isso? Isso. A Finutom, você iniciou ela, você entrou depois nela, como é que foi isso? Ixi, mas muito depois. A Finutom, ela fez, se eu não me engano, 10 anos esses tempos, mas eu entrei pra Finutom com a Adriana. Na verdade, eu entrei primeiro pra banda da Adriana, né? Aí, pra chegar nisso, né? Sim. Em 2010, mais ou menos, eu conheci o Ricardinho, que é o produtor da Adriana atual hoje, né? Ah, entendi. Grande amigo meu. E a gente tocava na noite, sertanejo. Eu toquei... Sim. Deixa eu ver... O Ricardinho, ele é um produtor, né? Atualmente produz vários artistas da música popular também. Sim. César Menotti, Paula Fernandes. Tem uma galera aí que ele teve a oportunidade de produzir, chegou a fazer arranjo, coisa até da Ivete Sangalo e tal. Verdade. E ele produz várias coisas do meio católico também, né? Cresceu no meio católico, foi de comunidade de vida, era da comunidade de recado e tudo mais. E eu conheci ele tocando na noite, sertanejo. A gente ficamos amigos, tocamos em vários projetos juntos, né? Como músico popular acompanhando ali, né? E aí teve uma época que apareceu essa oportunidade de ele começar a produzir a Adriana. Aí depois eu até conto a história, é interessante a história disso aí, mas não é o tema agora, né? E aí ele me convidou. Eu entrei pra banda da Adriana em 2017. Na época que eu entrei pra banda da Adriana, a Adriana era do escritório GBA, não era da Finutom. Sim. Era do escritório da GBA. Aí passou um tempo depois, a Adriana saiu da parceria com a GBA e entrou pra Finutom. E eu entrei pra Finutom, entre aspas, porque a Adriana entrou pra Finutom. Não teve nenhum processo que eu fui direto na Finutom ou qualquer coisa do tipo, não. Aí, claro, hoje... Através da Adriana. Isso, aí hoje conheço todo mundo. O Caio, que é o dono da Finutom e tudo mais, a gente se conhece. O pessoal do mercado profissional, vamos dizer assim, a gente se conhece todo mundo, né? Sim. Mas sobre a Finutom, que a sua pergunta, por exemplo, foi isso aí. Eu fui por intermédio da Adriana. Por intermédio. Em si, E como que é conciliar hoje você tocar com a Adriana e a sua escola de música, assim? Ah, cara, é interessante. Desafiador. Você só toca com ela? Fixo, Hoje. sim. Na verdade, o que acontece? Existe um mercado, vamos dizer assim, de shows para eventos profissionais. Então, até recentemente eu gravei um vídeo no meu Instagram, na verdade no perfil da Action, falando sobre essa questão de receber para tocar na missa ou não. Tem gente que fala que acha que deveria receber, depois, né? tal. Pode colocar no Instagram do podcast. Não, legal. É interessante. E aí eu falei a minha visão, né? Porque, assim, tem gente que quer receber mesmo, eu queria ser pago. Uma coisa é ajuda de custo. Outra coisa é você receber mesmo pra ser pago. Sim. E de forma geral, a missa não é um lugar exato pra você receber, porque não é feita pra isso, de forma geral. Sim. Missa, grupo de oração, geralmente são negócios que quem vai, você vai pra servir mesmo. Mas tem lugar que você pode receber, por exemplo, o mercado de shows, né? Então, como músico, por exemplo, você é uma cantora, é um contexto um pouco diferente, um pouquinho só. Mas, por exemplo, o Petrucci, que ele é guitarrista, se ele quisesse, como guitarrista, atuar de forma profissional e receber por isso, show. Mercado de shows. E existe... Porque acontece, a música católica, ela tá evoluindo bastante, né? Ainda tá bem atrás da música evangélica, principalmente em aspectos comerciais, de desenvolvimento, essas coisas todas, né? Principalmente pela cultura do povo e preconceito do povo, né? Sim. Por essa visão de que... É as duas coisas. Eu acho que tem contexto, por exemplo... não sei se eu tô misturando muitos assuntos, mas vocês me ajudem. Tá maravilhoso. Vocês me ajudem a organizar as ideias aqui, né? Pode dar sequência. Eu acho que tem que receber
contexto que tem que receber e tem contexto que meio que não tem que receber. Então Thiago, eu tenho muito claro onde que eu recebo e onde que eu não recebo. Sim. Ontem eu toquei em 2 missas na minha paróquia. Não tem a menor cogitação de eu falar para o padre, você tinha que me pagar alguma coisa. Por quê? Porque isso daqui é serviço. Então eu tenho muito claro onde que é o meu trabalho, onde que eu tenho uma função profissional e onde tem uma função de serviço. Sim. E eu sempre recomendo que todo músico, mesmo que seja profissional, ele faça as 2 coisas. Sim. Isso aqui é servir. O que é servir? É doação. Eu tô aqui para me doar. E é isso. Que é a sua missão. E é minha missão. E eu ganho dinheiro de outras formas. E também não tem problema você receber pela sua missão. Um médico, ele pode... Cara, eu amo ser médico. A minha função é ser médico. Por causa disso, você tem que trabalhar só de graça? Não. Sim. Eu amo ser médico, eu faço com amor. Faria até de graça o que eu faço de tanto que eu gosto. Porém, Sim. eu estudei sobre isso aqui. Isso aqui é minha profissão, tá tudo certo. É. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Precisa receber por aquilo também, né? Então, existe meio que uma confusão na galera sobre isso, né? Então, até nesse vídeo mesmo eu dei um toque sobre isso. Voltando ao assunto, então existe um mercado de shows e eventos. E vira e mexe precisa, porque eu tava falando, né? A música católica não é tão desenvolvida. Então, tem vários artistas um pouco menores. Tem os grandes artistas, por exemplo, eu toco com a Adriana, né? Sim. Que é uma artista, vamos dizer assim. Ela é grande. Não é pejorativo no sentido de um é melhor que o outro. Sim. Mas tá há mais tempo no mercado e conseguiu ter Sim. mais estrutura. Sim. A Adriana não toca sem a banda dela, ponto. Adriana, a gente queria trazer você aqui, tem uma banda ótima aqui, você vem? Não. Ou vai minha banda e minha equipe ou não vai. Enfim. Eu já tenho uma dificuldade. Você fala pra mim, vem aqui na minha igreja fazer um show, a banda já tá pronta. Não, gente, eu faço o que eu faço porque eu tenho segurança dos meus meninos. Mas até isso aí Vamos depois... entrar num acordo Mas aqui. até nos grandes tem essa dificuldade. A gente pode depois falar um pouquinho sobre essa parte, né? Mas, por exemplo, é isso. Tem vários outros que são grandes para muita gente, mas que eles não conseguem fazer isso. Sim. Que muitas vezes tem que ir, ou se vão, não consegue ter uma banda fixa. Então tem que chamar um a um, não pode chamar outro, e tem todo um mercado de freelance entre os músicos. Sim. Então eu sou um dos que sou solicitado em várias situações para fazer show com outros artistas. Então eu toco com a Adriana, e nesse contexto de como músico freelance, sideman, tem várias expressões que a gente usa, eu já toquei com praticamente todos os artistas da música católica nesse sentido, de ser contratado para fazer algum show, ou 2, 3 shows específicos. Vai ter um show com Ramon e Rafael, dia tal, lugar tal, você pode fazer? Vou, não. E muitas vezes eu não posso, infelizmente. O que me liga, eu falo, você pode? Eu falo, não posso. Então, da sua pergunta, né? Você toca só com a Adriana? Eu toco com a Adriana, mas eventualmente eu toco com praticamente vários outros artistas nesse contexto, de quando não podem, me ligam se eu posso ir. Mas o seu contrato não é restrito a Finutom. Não. Atualmente a Adriana nem tá mais na Finutom. A Adriana montou um escritório próprio dela. Atualmente. Sim. Chama Nossa Missão. Sim. Então, mas de forma geral, praticamente ninguém dentro da música católica assim, tem um contrato de restrição, alguma coisa do tipo, porque nem no meio popular, para ser sincero, tá? Sim. É porque existe uma demanda. Todo mundo, o artista, ele acaba tendo que fazer várias coisas para ele conseguir se manter. Sim. Então, e teria que pagar por isso, né? Digamos que a Adriana não tem essa conversa, tá? Não tem. Mas digamos que a Adriana fala assim, eu quero que vocês sejam exclusivos meus. Eu falo, tá bom, Adriana, e como que eu pago as minhas contas? Sim. E mês que tiver poucos shows, como é que funciona? A gente tava falando disso com o Johnny, o Johnny guitarrista, Sei. em Itaquá. A gente tava tendo essa conversa que ele falou. É muito difícil você ser restrito a um artista, porque ele não vai pagar o valor que é te manter ali só pra ele. É muito difícil. Então meio que é tranquilo isso. O que é cobrado é responsabilidade, né? Sei lá, vai ter um show semana que vem. Cara, o que eles esperam de mim? Que eu vá pro show, que eu chegue no horário, que eu cumpra com todas as minhas responsabilidades. Esse final de semana, por exemplo, não vai ter show nenhum da Adriana, que a gente tá gravando aqui agora, né? Posso fazer o que eu quiser, tocar com quem eu quiser, entre aspas. Entendi. Né? E é interessante, só deixando claro, que falando de músico freelance, não quer dizer que o freelance ele é inferior ao músico que está fixo ali. Porque às vezes a pessoa pode pensar isso. Não, mas não é um músico fixo, então ele é inferior. Mas pelo contrário, né? Sim, às vezes é justamente o contrário. Porque o músico que ele é
nesse ponto de ser freelancer, ele tem que estar apto a tocar com qualquer um. E não é assim. Ah, você pode tocar dia 3 de janeiro com o Davidson? Não, a gente tá gravando esse episódio na segunda. Você pode fazer quinta-feira o show? Sim. Ah, pode, tá bom, vou te mandar o repertório aí. Ah, e vocês vão ensaiar que dia? Não tem ensaio. Repertório de 15, 20 músicas, muitas vezes, né? As pessoas não entendem isso, que não Então, tem assim, ensaio. então tem que estar. Você precisa conseguir estar apto a atender essa demanda e chegar lá e fazer o show do jeitinho que é, as músicas e tudo mais. Então, exige um desenvolvimento acima da média desse nível de igreja, de missa, de grupo de oração, que a gente chega lá e pega o tom e sai tocando. Não, se eu vou tocar com o Davidson, por exemplo, ou qualquer artista, você tem que tocar a música do jeito que é. Não é, eu não vou, então eu vou tocar do meu jeitão mesmo. Não, se tiver uma linha de baixo específica, eu tenho que pegar a linha. Tem um solo no meio lá de guitarra, o guitarrista vai ter que fazer o solo igualzinho, bonitinho, do jeito que é. É o show do artista. E o objetivo é que, por mais que o artista tenha uma banda fixa, vamos dizer assim, a pessoa que tá assistindo o show, o público, ele nem saiba que não foi o músico que é, que não é. Ele tá assistindo o show do artista e... É que nem agora, eu fiz na verdade eu fiz 5 músicas, mas eu só produzi 2 até agora, né? E aí a primeira que eu fiz foi com os meninos. Eu gravei lá na casa do Emerson, né? E aí o Emerson mandou pros meninos, cada um fez sua linha. Uhum. E quando eu fui gravar, essa dinâmica de levar eles para gravar seria muito custo, muito difícil bater a agenda e tal, porque eles têm um emprego fixo deles, né? Então, o que eu fiz? Eu falei para ele, eu quero que você seja bem leal ao que os meninos fizeram, porque eles se dedicaram para fazer isso. Então, a música Desata Meu Nó, a guitarra é a do Emerson, né? Não foi ele que gravou, mas a gente mandou para eles, a gente quer assim, né? Para que fosse bem. Eu ainda tô com problema, porque em algumas partes eu não achei, e eu quero muito que seja. Então tá indo e voltando, indo e voltando. Mas a outra não, a outra já foi a produtora, a gravadora que fez. Uhum. Então a gente vai ser fiel ao que a gravadora fez, Isso. que também achei que ficou muito legal. Uhum. Mas tem esse, né, de que você vai tocar a música da pessoa, do artista, que nem quando for a minha, a pessoa tem que ser leal àquilo que tá ali na gravação, né? Isso. E hoje, assim, você tem uma vida bem corrida, né? Você consegue ter tempo para estudar coisas novas ali? Cara, sim, mas é muito mais específico. Hoje, até consigo, sim. Eu, por exemplo, eu talvez até pela minha atividade como professor também, eu Sim. continuo comprando muitas coisas. Tudo quanto é curso que faz sentido para mim, eu compro online. O pessoal às vezes fica muito... Porque o que acontece? A evolução musical, na prática, ela é diferente do que muita gente imagina. Sim. Eu tenho uma escola que às vezes as pessoas compram o nosso curso, né? E ele é muito bom, depois posso explicar um pouquinho mais como funciona. Ele vai do nível 0 até o nível que a gente chama intermediário avançado ali. O nome do curso é Toque na Missa. A gente tem o curso de violão, de canto, de teclado e de contrabaixo. E ele começa do nível 0 ali, né? E vai até um determinado ponto. Só que muita gente, poucas pessoas concluem o curso até o final. E eu às vezes costumo dizer para os alunos que, cara, talvez você não precise concluir ele até o final. Qual que é o seu objetivo? Ah, eu queria aprender a tocar e começar a servir na minha comunidade. Cara, com um pouquinho você já consegue chegar nesse ponto. Você aprender, falando de violão, por exemplo. Sim. As principais batidas ali, os principais acordes, você já começa a servir. Foi uma jornada ali. A partir dali, se você quiser continuar se desenvolvendo, você vai precisar continuar caminhando e dando vários outros passos em direção a isso. Então, às vezes um curso que eu compro, um insight, uma ideia que eu pego num curso, numa aula, num vídeo, aquilo ali eu já consigo pegar e explorar várias outras coisas e me ajuda a evoluir em vários aspectos, né? Então hoje meu estudo é muito em cima disso, às vezes olhando necessidades que eu mesmo tomo momentaneamente de alguma coisa que nossa, aqui eu preciso voltar a evoluir, nossa, senti isso, aquilo, tirando músicas. O maior estudo que tem é tirar música. Sim. Porque uma música ela já é o resultado final, vamos dizer assim, daquilo. Todo um trabalho ali, né? Você pega para estudar, falando do nosso instrumento de cordas, escalas, cara, a escala é a teoria ali do que tem. A música já é o cara que pegou aquela escala, entendeu e transformou aquilo em arte. Sim. Então, quando você já ouve o resultado, imagina o seguinte, vou tentar dar um outro exemplo. Para fazer um pão,
Você precisa da farinha, você precisa do... Eu nem sei, tá? Mas beleza. Farinha, o fermento, precisa colocar lá, precisa esperar o pão crescer, Se eu te der fermento, fala, come isso aqui. Eu não sei nem que gosto tem. Eu tô falando aqui, a gente tá aqui agora. O fermento, ele é parte do processo de fazer um pão. Então, quando você pega um pão pronto e você come, você nunca comeu um pão, você fala, nossa, gostoso, como é pão. Cara, então isso aqui é pão. Como que é feito? Aí você vai voltar para fazer o pão. Você precisa de farinha, você precisa do fermento, você precisa precisa misturar a massa, para chegar no pão. Então o estudo da música muitas vezes leva a gente a conhecer o fermento, conhecer a farinha, que é essencial. Mas tem muita gente que fica fermento. Farinha. Mistura, espera crescer. Ah, não cresceu. Espera de novo. Agora cresceu. E nunca pega o pão e põe no forno para ele crescer e virar pão de verdade. Verdade. Então, a música, qualquer música que a gente tem, é já o pão. É o ápice do resultado que a gente pode ter com a música. Sim. Então, o ideal para todo músico é as duas coisas. Eu vejo hoje um problema que a gente tem dentro da igreja dos músicos de paróquia, tá? Porque acontece. A gente tem algumas classes de músicos. Não é tudo a mesma coisa, não. Os problemas do músico profissional não são os mesmos do problema do músico que toca no dia a dia da paróquia, violão e voz, que não é o mesmo problema do músico que toca na paróquia, mas que tem um ministério de música. Sim. São problemas diferentes, né? A galera que toca no dia a dia da paróquia e que tem ministério, ouvem pouca música. Tem gente que só ouve música no dia que a pessoa manda uma música lá e fala, vamos tocar essa música. Ele ouve aquela música que vai tirar naquele dia para tocar. Ele não tem o hábito de ouvir música, pesquisar sonoridades, saber o que está acontecendo no mercado. Sim. Coisa que geralmente o músico profissional não tem esse problema, mas porque ele é obrigado a saber. Sim. Eu viro e mexo, eu escuto no Spotify, isso música popular mesmo. As playlists que tem de tendências, para eu saber o que está acontecendo no mercado. Saber o que estão produzindo, o que estão fazendo de música no mundo, quais são as tendências. Sim. Porque eu, como músico profissional, é importante que eu saiba o que está acontecendo no mundo. Sim. Mesma coisa com a música católica também, as playlists, as coisas, os artistas que lançam, a gente acompanha, a gente vê, dá uma ouvida. Preciso saber o que está acontecendo. Então, por que é importante que todo músico faça isso? Referência. Sim. Você saber o que é uma coisa, o que é outra, assim por diante, né? Então, a gente partiu do estudo, né? Qual foi a pergunta que você tinha feito? Se você consegue estudar coisas novas, né, hoje. Então, o estudo hoje é isso tudo que envolve, né? Porque chega um ponto também, só para concluir essa parte do estudo, eu não preciso pegar o baixo, ligar o violão, a guitarra e ficar fazendo escala para eu conseguir tocar. Eu posso ficar um mês sem pegar o baixo, eu vou pegar o baixo e eu vou tocar. Desse nível de coisas que a gente precisa. Se eu for tocar coisas muito difíceis, precisa estar estudando mesmo. Mas as coisas que a gente toca de forma profissional, praticamente eu não preciso pegar para a manutenção daquilo. Então é um estudo muito mais na prática, de pegar coisas novas, tentar ser mais criativo, tentar ser musical. É tipo, eu já sei os ingredientes, eu já sei fazer pão. Como é que eu faço para acertar o ponto exato do pão para que o meu pão realmente fique perfeito? Como é que eu faço para fazer mais tipos de pão? Sim. Tô dando exemplo aqui como fosse o pão francês. Mas tem tipo, pão caseiro, tem pão não sei o que lá, tem vários outros tipos de pão e que cada pão vai ter uma característica específica para que ele seja um pão muito bom. Então vira muito mais um desafio de me treinar para acertar o ponto do pão do que ficar lendo o livro de saber se tem farinha, qual, sabe? Coisa, não sei se foi o melhor exemplo, mas seria tipo isso. Sim. E aí estamos caminhando aí para o final desse episódio, que por sinal foi Mas ele pode voltar tempo, umas né? 2, 3 vezes. Não, tranquilamente. E todo episódio a gente tem um quadro chamado Nota de Fé, que a gente pergunta para o convidado um versículo da Bíblia que marca a sua vida, ou um versículo, ou de repente uma frase qualquer, né? E aí eu pergunto para você, qual que é essa nota de fé sua? Nossa, cara, é difícil, hein? Podia ter me avisado antes essa daí. A intenção é pegar assim mesmo, né? Não, tipo assim, uma música que marcou assim, a sua trajetória dentro da igreja, que te fez, tipo, assumir essa missão. Cara, tem um momento muito específico que aconteceu comigo, que eu me veio agora, eu vou falar, não que esse seja, tem vários, né? Sim. É difícil falar uma coisa ou outra.
Mais ou menos na época que eu ia começar a tocar no grupo de oração, isso já foi em 2003, eu acho. 2003. Eu estudei a minha vida inteira com a mesma sala. Vida inteira. Desde a 6ª ou da 7ª série. Foi mantendo aquela sala, entrava mas assim, praticamente a base da sala mesmo. Quando chegou no terceiro... Hoje mudou o negócio da escola. Era o terceiro colegial, o último ano da escola ali. Eu sei. Que ia se formar todo mundo da mesma... Sabe essa coisa errada? Sim. A sala mudou pra noite. Estudei de manhã, tal. Mesma sala foi pra noite. Por causa das questões de logística da escola, de horário e tudo mais. E apareceu a oportunidade de eu começar a tocar no grupo de oração. Caminhando com Jesus, e era à noite. E para eu começar a tocar no grupo de oração, eu precisaria sair da escola. Meu pai... Eu tava na dúvida, né? Se eu conseguia uma escola de manhã ou não. Foi aí que eu passei a ter mais contato com o Emerson, porque a gente passou a estudar junto nessa época. Sim. Eu ia agora, eu vou abrir mão da sala, é só esperar mais um ano, no ano que vem eu começo e tudo mais, não sei o que lá. Aí eu cheguei em casa à noite, né? Tipo, nessa dúvida, cheguei da escola à noite, tava nessa dúvida, liguei a TV, tava na Canção Nova, tava passando um programa PHN, tava o Dunga com o padre José Roberto. José Roberto, que é da Toca de Assis? Acho que é José Roberto. Exatamente na hora que eu liguei a TV, ele falou, ó, se você sente um chamado de Deus, se você tem uma vocação, algo que você sente no seu coração e você tá com medo de dar esse passo, dê esse passo sem medo. Dê esse passo porque vale a pena. Você pode ter certeza. Pode ser que agora não faça sentido para você, por mais difícil, por mais que doa, por mais que qualquer coisa, mas em algum momento vai fazer sentido. Dê esse passo, seja corajoso, porque vai valer a pena. Terminou o programa ali, como fosse, tipo aqui, a última palavra do que ele estava falando no programa, desligou, meu pai entrou. Falei, pai, será que lá na escola, que meu pai é professor, meu pai dava aula em outra escola, e ele dava aula à noite também, né? Eu cheguei um pouco antes dele. Será que lá tem vaga na escola lá? Ele, oxe, mas por quê? Não, porque eu expliquei pra ele mais ou menos ali, ele, tá bom, amanhã meu pai quer tão assim, amanhã eu vejo lá se tem. Aí beleza, não sei por que meu pai ligou lá na escola, no outro dia de manhã, ligou pra mim e falou, liguei aqui lá na secretaria lá, eles falou que tem vaga de manhã. Só você levar os seus negócios lá e pegar. No mesmo dia eu peguei os documentos, levei, coisa de 2 dias depois eu já estava estudando na outra escola de manhã e comecei a tocar no grupo de oração logo em seguida. Então assim, tudo que a gente tem para fazer, se você, as pessoas estão assistindo aqui, se você sente um chamado, se você tem alguma coisa para fazer e tudo mais, e você tá com medo de dar certo ou não, você precisa dar um passo, você precisa fazer algo corajoso. Nada relevante de verdade acontece se a gente não faz alguma coisa diferente. Sim. Então, toda a minha vida, toda a minha história, a gente falou um pouquinho aqui hoje, né? Mas eu tive várias decisões corajosas que eu tive que tomar durante essa história e você não tem garantia nenhuma. A hora que você chega lá, nossa, que bonito, mas passar por isso não é fácil. Então, talvez também essa decisão de mudar de escola, que a gente não citou aqui, talvez eu não estaria aqui, não teria vivido tudo que eu vivi. Verdade. Então, qual é o nome do quadro? Nota de fé. Uma nota de fé, tudo a ver com isso. Sim. Acredite, se você está sentindo no seu coração de verdade algo, dê esse passo, por mais que não faça sentido agora, que algum dia você vai ver que vai fazer sentido. E não precisa fazer sentido, porque senão não é fé. Fé é a certeza daquilo que você não vê. Se você tem certeza, não é fé. Você está vendo? Sim. Então fé é justamente dar um passo no vazio, né? Legal. Gente, maravilhoso. Maravilhoso. A Action, qual que é o Instagram da Action? Legal. Procura lá Action Música Católica no YouTube, no Instagram, tudo mais, que vocês conseguem achar a gente lá. Depois vê para colocar aqui na descrição. Quem quiser estudar com a gente, saber um pouquinho mais, colocar aqui no episódio o link do nosso site. E a gente coloca também nos stories lá do Instagram do GSCast, pod.gscast. A gente vai colocar lá para você seguir o perfil, para você ver o curso que você quer fazer e conversar com os meninos. Vai ser maravilhoso. Muito obrigada, viu? A gente separou uma lembrancinha aqui para você. Não acredito. Aí quando você pega... Esse copo é seu. Você pode usar nas suas missões se você quiser, não tem problema. Vou usar com certeza. E essa aqui é uma lembrança da gente para você. Pra você obrigado, colocar lá na sua estante, na sua escola. Obrigado, viu? É pra mostrar? Pode Se mostrar. você quiser. Não tem problema. Muito legal. Aqui, ó, gente. Aí, ó.
Isso, e Ai. o copo também é seu, pode usar, Obrigado, viu? Formiga, compartilhar, Deus ajudar a abençoe. gente. muito obrigado, viu, Formiga? Você é um cara espetacular mesmo e foi super bacana, né, esse episódio. Maravilhoso. E realmente vai ter que ter outro. Vai ter que ver outro. Porque a gente só falou um pouquinho só, né, da história desse cara, mas agradeço mesmo a força, a disponibilidade. E no que precisar também, pode contar comigo. Amém. Pode Deus te Foi um abençoe. prazer te conhecer pessoalmente. E eu espero que um dia você possa tocar com a gente também. Se quiser, só falta a oportunidade. Falta a oportunidade, a agenda. Eu agradeço você que ficou aqui com a gente até o final. Comenta aí, manda uma mensagem pro Formiga aqui também. Deixa aqui seu comentário. E até a próxima, se Deus quiser. Toda segunda-feira, às 8h30, a gente se encontra aqui nesse canal. Fiquem com Deus. Quer dar tchau, meu amigo? Um abraço, fique com Deus e obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Até.